Fala aí, pessoal, tranquilidade? Continuando aqui, vamos falar aqui de uns assuntos que são muito relacionados à variação linguística. Vamos falar aqui um pouco sobre informalidade, sobre níveis de linguagem, sobre registros mais formais, menos formais, mais adequados para uma situação de maior familiaridade, de maior informalidade e assim por diante, beleza? Então vamos lá, a gente vai ter uma teoria bem rápida aqui, bem agora fácil, né? Bem intuitiva com aquilo que a gente já conhece sobre variação linguística. Então, olha só, níveis de linguagem, né? Eu estou aqui me baseando num autor muito bom que fala sobre isso, que é o autor Francis Vanoy. E ele divide aqui a linguagem em alguns níveis, de forma que existe um crescente de formalidade, né, e informalidade. Você vai do mais informal para o mais formal, ou seja, do mais formal para o menos. Né? Também depende de onde você começa. E ele divide a língua em linguagem oratória, que seria o extremo da formalidade, e a linguagem familiar, que seria o extremo da informalidade. Né? Então, no meio você tem a linguagem cuidada e aqui embaixo você tem a linguagem comum, já chegando próximo da familiar. A linguagem comum é aquela linguagem que você usa no seu dia a dia, que usa palavras que todo mundo conhece. Esse linguagem comum ele até aparece no manual de redação oficial, né, como uma linguagem que é acessível a qualquer brasileiro. Então, a linguagem da redação oficial tem que usar a linguagem comum para que todo mundo entenda aquele vocabulário. Então por isso você vai evitar até regionalismos, né, gírias, para que não aconteça nenhum tipo de confusão. E aqui aparece esse nível de linguagem comum, uma linguagem acessível à maioria das pessoas. Abaixo dela, você tem a linguagem familiar. E aí ele dá exemplos, né, do nível familiar, tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita. Então, um exemplo de linguagem familiar seria, por exemplo, aqui um jantar de família, uma conversação informal, um churrasco, o churrasco de Réveillon, a ceia de Natal, por exemplo. E na escrita, uma linguagem um pouco mais, né, descuidada, com erros de concordância, né, com a linguagem literária que imita a linguagem falada informal. A gente viu exemplos desse tipo aqui, ó. O autor, ele simplesmente reproduz aquela linguagem do caipira lá. Não é que ele escreva daquela maneira, ele sabe a forma, mas ele reproduz ali literalmente para imitar, para emular a fala dos caipiras lá, como a gente viu. Então, tá aqui a linguagem familiar é o extremo, né, é o extremo menos formal. E aqui você tem a linguagem oratória, como a linguagem de discursos e sermões na linguagem falada, ou a linguagem literária, a linguagem dos documentos oficiais, é chamada de nível de oratória. Você tem um pouquinho menos rigoroso que a oratória, a linguagem cuidada, dos cursos, comunicações orais, também aparece nos documentos, e aqui é comum, da qual a gente já falou, a linguagem que aparece no rádio, na televisão, nas comunicações escritas comuns, naquelas notificações de multa. Então esses aqui são os níveis de linguagem. O próprio autor ele faz uma observação de que isso tudo é muito cinzento. Tá? É muito difícil você chegar e falar, não, isso aqui não é cuidado, é comum. Ah, esse aqui não é cuidado, é nível de oratória. Isso aqui é como se fosse um contínuo, né? Não há limites claros, aqui não existe preto e branco, é apenas uma teoria que ele apresenta e que aparece aí também na nossa prova. Então, tá aqui. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais na diferença entre a linguagem escrita e a linguagem falada. E essa diferença é chamada de variação diamésica. Apareceu na sua prova, variação diamésica está falando da diferença entre escrita e fala. E a escrita e a fala, naturalmente, elas são muito diferentes. Mas aqui vale a gente registrar algumas diferenças mais pontuais que caem em prova. Por exemplo, tudo praticamente deriva dessa característica. A linguagem escrita ela é
premeditada. A linguagem falada, ela é mais espontânea. Claro, em regra, quando a gente associa premeditação na escrita, claro, você pode estar escrevendo tudo na hora lá, mas a escrita pressupõe um trabalho maior de planejamento. Isso que eu quero dizer quando eu menciono a premeditação. E a fala também pode ser planejada. O Leandro Carnal, você pode crer que ele ensaia 1000 vezes aquilo lá que ele fala. Ele elabora muito bem os seus textos orais. Claro, a linguagem falada pode ser planejada, a linguagem escrita pode ser espontânea, mas a gente, como regra, associa a linguagem falada um reflexo maior, pronto, fala, e a linguagem escrita uma maior elaboração. Você apaga, corrige, que nem o seu rascunho de redação lá. É isso que eu estou falando aqui, tá bom? Então, pelo fato de a linguagem falada ela ser mais espontânea, você tende a deslizar mais nas regras gramaticais como um todo. Eu nem vou fazer lista. Então você tende a usar colocação pronominal mais frouxa, me empresta o cigarro, me dá dinheiro. Você tende a usar ali elementos que apontam para um ambiente. Você está conversando com alguém, você fala isso aí, aquilo lá, isso aí. Você aponta para o ambiente porque o seu interlocutor ele está presente ali com você. Ele está no mesmo lugar, você consegue apontar para objetos, você consegue referir-se ali ao espaço, ao clima. Outra característica da linguagem falada é você poder conferir o tempo todo se o seu interlocutor está te entendendo. Você pode constantemente perguntar para ele, entendeu? É isso? Certo? Beleza? E aí você vai gradativamente confirmando, retroalimentando a conversa. A linguagem escrita não tem nada disso, isso vai fazer que elas sejam diferentes. Então só para a gente ver aqui, ó, a linguagem falada traz onomatopeias e exclamações. A linguagem falada ela é muito mais enérgica, né? Porque não é de bom gosto você ficar enchendo o seu texto escrito de exclamação e interrogação. A linguagem falada tem muito isso, até porque você está falando, gesticulando. Então, onomatopeia, que é o barulho dos seres, dos objetos, pá, pou, zum, zum, vrá, vrá, cocoricó, tudo isso é típico da linguagem falada. A linguagem falada também repete muito as palavras e usa muitos gestos. Então, você está falando de Maria, você fala Maria a cada frase. Na linguagem escrita, você tende a usar pronomes, substitutos, você tenta usar ali estratégias de coesão para não repetir aquela palavra o tempo todo. Na linguagem falada, você já não tem tanto isso. Outra característica, ó, já comentei, alusão a elementos situacionais, deíticos, né, como o tempo, o espaço, a hora, já que você já conhece os participantes. Aí você fala aqui, ali, acolá, isso, aquilo, falando do assunto, o tempo, né, agora, ontem, e assim por diante. Já a língua escrita, ela não tem esses recursos deíticos ali, de você apontar para o espaço, para a situação que envolve aquele discurso. Aí você tem que usar tudo muito detalhado, explicar tudo muito bem. A fala, por ser espontânea, ela tem frases interrompidas e entrecortadas. Muita presença de anacolutos, né? Você começa uma frase e você interrompe e começa outra. Ah, o almoço fica pronto, vamos comer uma pizza? Você começa a falar e depois interrompe o seu fluxo sintático e começa com uma outra frase. Isso é típico da fala. Na linguagem escrita, você já não vai poder ser tão picado assim. Então a linguagem escrita tende a frases completas, períodos completos. A fala tem muito fragmento, ela é fragmentária, beleza? E aqui na língua falada, você raramente vai usar um pretérito mais que perfeito, você vai usar um cujo, você vai usar uma mesóclise. A linguagem falada, ela rejeita muito aquilo que tem cara de erudito. Então, numa linguagem falada, a não ser que você seja o Temer, você não vai ficar usando mesóclise, né? Dar-te-ei um beijo. Vai assustar a pessoa, ela não vai querer dar beijo nenhum. Cujo, né? Eu dou esse exemplo na nossa aula de pronomes. Você não vai ouvir, dificilmente você vai ouvir falar, né? Você vai ouvir alguém falando o hotel em cuja piscina
banhei-me era caro. Você vai ouvir assim, ah, o hotel que eu entrei na piscina dele lá era bom pra caramba, era caro. Isso é a linguagem falada. Maior violação das estruturas. O cujo é muito cansativo, complexo de usar, então você tende a não usar. Felipe, repito, tem gente que usa cujo, o Leandro Carnal, os grandes oradores, eles vão falar de maneira plena. Isso aqui é uma tendência geral. Tudo que eu estou falando aqui normalmente é assim, tá bom? Então, tá aqui. Aí, gente, a linguagem escrita é o contrário disso tudo, né? Naturalmente, você vai usar mais a colocação pronominal rigorosa nos textos escritos, você vai usar pontuação mais rigorosa, concordância, você não vai fazer apontamentos para isso, aquilo, sem especificar o que é. Isso é o contrário. Tudo que eu falei da fala, a escrita tende a ser o contrário, beleza? Então vamos lá. Olha uma questãozinha aqui que caiu na Prefeitura de Uberlândia. Para você ficar por dentro do que rola, convidamos a jornalista e apresentadora Renata Simões para te guiar nesse vocabulário das ruas. Se liga só, aí ó, um bafo, um PH. O que é um bafo? É um acontecimento para lá de inesperado, marcante. Algo que pode ou não causar uma revolução na vida. Às vezes é dito em tom de fofoca, preciso te contar um bafo, ou como comentário, que bafo. Quando o bafo é muito bafo mesmo, a gente escreve com um PH, né? Aí eu lembrei aqui do rica, né? Quando a pessoa é muito rica, você quer dizer que a pessoa assim, é uma certa brincadeira, né? Que é, ah, fui ao rodízio de japonês, que todo mundo sabe que é caro. Aí escreve lá no WhatsApp, é rica. Esse bafo aqui é do mesmo tipo, né? De vocabulário de grupo específico. Salve, o que é um salve? É um aceno, um alô. A gente manda salve para os amigos e quando quer avisar algo. Tranqueira, aquele ou aquilo que ninguém quer, não é bom para nada. Causar, tem gente que causa uma situação, um problema, um furor, uma excitação. Usado em sua maioria de maneira positiva, causar é o ato de chegar chegando ou perturbar alguma situação. O fulano pode causar no bar, ao beber demais, ou os amigos podem causar no show ao fazer um moche. Moche, para quem não sabe, lá quem foi ao show do Pearl Jam, lá o pessoal fica se empurrando, mas amigavelmente. Então, causar aqui é aparecer de maneira positiva ou negativa, chamar a atenção para si. Vamos lá. A respeito das gírias. Gíria é um forte marcador de linguagem falada, de linguagem informal, coloquial. Mas a gíria pode ser escrita? Pode, mas ela vai estar imitando a fala. A língua, como elemento de comunicação que está a serviço do falante, modifica-se de acordo com suas necessidades comunicacionais e de criação de identidade, sendo a gíria uma expressão dessa função de linguagem. Tá certo, né, gente? Eu estou procurando a errada. Realmente, as gírias vão identificar um grupo ali. A garotada, os skatistas têm uma dica, uma gíria, os jiu-jiteiros, eles têm um vocabulário e tal, acaba tendo a sua própria gíria cada grupo. Letra B. As gírias constituem uma criação de códigos linguísticos que empobrecem a linguagem, pois só são acessíveis a determinados grupos sociais. Por isso, os registros nos quais se utilizam gíria não fazem parte da língua portuguesa. Dois problemas, já falamos sobre isso. Primeiro, empobrece a língua, não empobrece. A variação linguística não empobrece a língua, nem mesmo a variação informal. Não é empobrecimento, é normal. A língua, todas as línguas passam por isso. Se você acha que empobrece, é porque você é um purista da gramática. E isso aí já é preconceito linguístico. E além disso, diz que não faz parte da língua portuguesa. Outro problema, bem? Faz parte sim. Tem gíria que acaba sendo dicionarizada depois. Então essa aqui já está errada, né? A gente quer a errada, já achamos. A C está certa. A modalidade coloquial, na qual se verifica o uso das gírias, né? Coloquial, você já pensa logo em informal, constitui uma variedade da língua portuguesa que abarca não só esse fenômeno, mas também marcas de oralidade, utilização distinta da sintaxe e criação de neologismo. Por exemplo, esse causar
é um neologismo semântico, porque causar é uma palavra que já existe. Causar é dar origem, não é isso? Causar doenças é dar origem a doenças. Mas o neologismo semântico é aquele que reinventa o sentido da palavra. Então, o causar virou outra coisa. Causar agora virou aparecer, chamar atenção. Letra D. Situações formais de comunicação exigem domínio das variantes formais da língua, como o conhecimento da norma padrão. Certo, ó, uma entrevista de emprego, uma audiência. Nesses contextos, o uso de gírias e outros marcadores de dialeto é a linguagem específica de um grupo, de uma região, não configura a escolha mais adequada das variantes. Exatamente. Já dei esse exemplo aqui 1000 vezes. Uso de gíria na discursiva do seu concurso, do Enem. Não, né? Então, não é a escolha mais adequada, lembrando que no mundo da variação linguística nunca fala que está errado, é adequado e inadequado. Vamos lá. A frase abaixo, que foi construída exclusivamente por linguagem formal, é... Pessoal, eu trouxe essa questão aqui porque ela traz vários exemplos, vários marcadores de informalidade, né? Não tem como você decorar todos os marcadores de informalidade, mas alguns são bem cobrados e a gente vai ver alguns deles aqui. Por exemplo, primeiro a gente enlouquece e depois vê no que dá. Esse vê no que dá, ó, esse vê no que dá é uma expressão da fala, né? Ah, vamos ver no que dá. Não, isso é informal. É uma estrutura que não é típica da linguagem mais cuidada, da linguagem mais elaborada. Vamos ver no que dá? É isso. Então essa aqui é um exemplo. A vida é curta demais para vivê-la ao lado de um filho da mãe. Essas expressões enfáticas, filho da mãe, gíria, também são típicas da linguagem mais coloquial, a linguagem mais informal. Tem pessoas que discordam de mim e outras que são inteligentes. Esse tem aqui, gente, ó, é um substituto informal do há ou existem. Existem pessoas, há pessoas. O ter existencial é uma marca de informalidade. Tem gente que não gosta de cachorro. Eu falo assim o tempo todo. Mas, para o rigor da norma culta, você não deve trocar ter e existir, haver e existir pelo ter existencial. Tem gente? Não. Há pessoas. Há gente. O próprio uso de agente também é marca de informalidade. É melhor usar o nós, tá bom? Me deram como castigo uma pena de 10 anos. Outro exemplo de informalidade. Esse me deram traz um erro de colocação pronominal. Você não inicia uma oração, um período, com o pronome oblíquo átono. Então é deram-me. Esse seria o correto. Deram-me. Só que na linguagem falada, você tende mais a essa frouxidão lá na língua, você tende a essa flexibilidade. Então pode anotar, o uso de próclise nesse tipo de situação é marca de oralidade, de coloquialismo. E aí, por fim, somente o que perdi é meu para sempre. É absolutamente formal isso aqui, né? Somente o que perdi é meu para sempre, nenhum problema. Então cuidado, tá, pessoal? Cuidado com a gente, cuidado com esse ter existencial, com a próclise. Outro detalhe, ó, se eu pudesse, casava. Se eu pudesse, casava. Pessoal, essa correlação verbal aí também é considerada informal. No rigor da gramática, deveria ser assim, ó, se eu pudesse, casaria. Você olha ali, passa o seu crush, ah, eu pegava. Não, eu pegaria. Gente, a troca do futuro do pretérito pelo pretérito imperfeito é considerado indício de informalidade, porque é uma distorção da correlação clássica, canônica, tá bom? Então, beleza, isso aí caiu também recentemente, já estou apontando para vocês. Gabarito, então, letra E. Bom, com isso a gente encerra esse bloquinho aqui.